Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Renata e hoje vamos conversar sobre o capítulo 125 de Chainsaw Man. Depois do aperitivo e da sopa, o demônio da guerra pretende preparar o prato principal, raiz de assa e ioro. Mas será que ela vai conseguir concretizar o seu plano? Bom, se você curte os reviews semanais do mangá, eu já te peço para deixar o like desde agora. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste do vídeo e se você gostar, não esquece de caprichar no like e de se inscrever no canal. Galera, eu tentei gravar esse vídeo ontem, na terça, mas logo no início eu tive que parar porque eu tava praticamente sem voz. Aí hoje eu já acordei um pouco melhor, mas mesmo assim a minha voz ainda tá meio esquisita. Então vamos torcer para que eu tenha voz até o final do vídeo e se der ruim eu faço mímica. Enfim, o capítulo começa com os figurantes tendo os seus olhos e orelhas cortados pelo demônio da queda, que andava calmamente na rua em busca de ingredientes. A queda coletou 10 olhos e 4 orelhas, mas ainda faltavam alguns ingredientes. Um deles era uma maçã. Então, ela entrou em um mercadinho e perguntou para a funcionária se havia algum tipo de maçã que combinava com carne humana. Mas no caso, a funcionária estava com dificuldade de se comunicar, afinal, ela estava presa no teto sob o domínio dos poderes da queda. E reparem que ela estava suando, mas ao invés de pingar o suor no chão, ele estava escorrendo para trás, seguindo a gravidade invertida. Mas a queda avisou que a mulher não precisava ter medo, afinal, ela não tinha intenção de machucá-la, caso não fosse atacada. E insistiu em saber qual tipo de maçã combinava com carne humana, porque ela queria harmonizar com o prato principal. Eu acho engraçado que a queda age de forma cruel, mas é toda educada e ela anda toda elegante, sabe? Eu não sei se essa pompa toda vem do fato de ela ser velha ou de ser chefe de cozinha. De qualquer forma, eu acho ótima essa caracterização da queda. E um outro ponto interessante sobre a queda é que ela não parece querer dizimar os humanos, tipo, causar uma grande catástrofe, sabe? Pelo menos não agora. A impressão que eu tenho é que ela chegou com uma missão na Terra que parece estar relacionada com a Asa, e ela só quer cumprir essa missão. É claro que algumas pessoas se tornaram danos colaterais, mas ela não parece ter uma índole de sair matando, massacrando todo mundo. Enfim, a queda saiu da loja carregando a sua sacolinha e lembrou que ainda faltava um ingrediente, a cabeça de um homem que seria usada no molho. E ela, toda educada, pediu para alguém fazer a gentileza de fornecer uma cabeça. Mas a resposta que ela teve não foi bem o que ela esperava. Um funcionário da segurança pública, no caso um sniper, deu a ordem e outros 2 caras atiraram na queda, que teve o seu corpo todo perfurado. A queda tomou tanto tiro que o seu corpo ficou todo desfigurado, com as tripas para fora e o sangue no chão. Detalhe que as armas de fogo se tornaram restritas como forma de controlar o medo da população, porque isso fortalecia o demônio da pistola. Só que a segurança pública tem um armamento bem pesado e inclusive conta com snipers, né? Enfim, eles meteram bala na queda, mas não adiantou muita coisa porque ela se regenerou, e regenerou inclusive as suas roupas. E a queda deixou um aviso: não adiantava lutar contra ela, porque o tipo de armamento atual da humanidade não é suficiente para matá-la. Então, a contrário senso, teria algum armamento do passado que faria isso? Eu imagino que armas nucleares funcionariam, mas no caso, o demônio correspondente ao medo dessas armas foi devorado pelo Chainsaw Man. Mas será que só arma nuclear funciona contra ela? Nem míssil dá conta do recado? Se for isso mesmo, a queda é muito apelona. Enfim, tudo que ela queria é que alguém fizesse a gentileza de fornecer uma cabeça, porque ela estava tentando evitar uma matança desnecessária. Só que mais uma vez, os caras meteram bala na queda. E aí, ela perdeu a paciência. Em questão de segundos, aparentemente, ao manipular a gravidade, ela fez com que um prédio fosse destruído e vários destroços e carros saíram voando. E nisso, o cara que deu a ordem para atacá-la também começou a levitar. E aí, ele virou presa fácil, né? Finalmente, ela obteve a cabeça de homem que ela tanto queria. Agora,
tudo que faltava para a Queda finalizar o seu prato era fazer a Asa Mitaka cair. O problema é que a Queda não contava com um pequeno detalhe no seu plano, um rapaz que poderia fazer Handandandam. Denji puxou o fio que dá partida ao motor e atacou a Queda com a motosserra. E esse painel é bem parecido com aquele em que o Denji enfiou a motosserra na máquina e conseguiu derrotá-la. Realmente, diante de um adversário muito forte, tem que usar a Kuka para vencê-lo e, eventualmente, se valer de estratégias meio sujas, como atacar o oponente pelas costas. Então o Denji foi muito esperto ao atacar o Demônio da Queda e ele usou a mesma estratégia que havia usado contra a Makima. Ele apareceu por trás e pegou a Queda totalmente desprevenida. Ela não imaginava que ia ser atacada dessa forma, muito menos que o ataque que ela recebeu faria efeito. Antes que ela pudesse esboçar qualquer reação, o Chainsaw Man saiu fatiando a Queda. E o mais interessante no Denji é que ele não ficou puto porque ela decapitou um cara, mas sim porque ela pegou uma maçã do mercado e saiu sem pagar. O grande crime que a Queda cometeu foi roubar. Eu achei isso hilário. Mas por que será que ele se importa tanto com maçãs? Ele gosta muito de maçã? Em parte, eu acredito que sim. Na verdade, ele aprecia a comida em geral, já que antes ele passava fome. Mas também pode ter um outro ponto. Além de gostar muito de maçãs, pode ser que, de certa forma, isso o faça lembrar do Aki. E até teve uma cena que já foi mostrada no anime. Quando o Aki foi hospitalizado, tinha uma cesta de maçãs deixadas para ele, e o Denji comeu as maçãs. E eu acho que ele só deixou uma pro Aki. E em uma outra oportunidade, o Aki já descascou maçã pro Denji. Então pode ser que maçãs gerem uma memória afetiva no Denji e o faça se lembrar do Aki. Mas sendo Denji, pode ser que a grande gafe que a Queda cometeu foi apenas roubar maçãs. Enfim, a Queda nem teve tempo de ativar os seus poderes porque ela não esperava ser atacada de forma tão rápida e repentina. Se ela tivesse usado o mesmo poder que usou na Asa, possivelmente essa luta tomaria um rumo diferente. Afinal, o Denji tem inúmeros traumas. Eu até brinquei com alguns inscritos no último vídeo que o Denji iria chegar para a batalha flutuando de tanto trauma que o coitado tem, né? Enfim, a única reação que a Queda teve foi cortar cabeça, tronco e perna do Chainsaw Man. Só que ele se regenerou muito rápido e teve mais uma sacada brilhante. Além de fatiar a Queda, ele começou a devorá-la. Será que esse plano saiu da cabeça dele ou ele teve a ajuda da Nayuta? Bom, nós sabemos que o Chainsaw Man tem um poder muito especial. Afinal, os demônios que são devorados por ele têm os seus nomes apagados da existência. Então isso quer dizer que o demônio da Queda será apagado? Depende, mas já falaremos sobre isso. Antes disso, se você está curtindo o vídeo, dá uma conferida se você já deu o like e já se inscreveu, caso ainda não seja inscrito. E ative esse sininho, porque senão o YouTube não avisa quando sair vídeo novo. Bom, eu tô curtindo essa parte 2, mas eu senti que esse capítulo teve uma vibe que me lembrou mais a parte 1. Foi meio que uma volta às origens, sabe? Enfim, eu acredito que o Chainsaw Man precisa devorar o demônio inteiro, porque se sobrar uns pedaços, em tese, o demônio poderia se regenerar. Então o Chainsaw Man precisa comer todo o demônio da Queda. Mas na pior das hipóteses, o Chainsaw Man já ingeriu uma parte da Queda, e sabemos que demônios se fortalecem quando devoram demônios mais fortes. Eu acredito que a Queda seja mais forte que o Chainsaw Man, então é possível que ele fique mais forte a partir de agora. Uma dúvida que fica é: como o Denji é um híbrido, será que essa habilidade de apagar demônios funciona se ele estiver transformado no Chainsaw Man, ou isso só funciona com Pochita? Eu acredito que o Denji possa fazer isso. Eu acho que isso não deu certo quando ele comeu a Makima, porque foi o Denji quem comeu a Makima e não o Chainsaw Man. Um outro possível motivo é que se o demônio do controle for um cavaleiro do apocalipse, essa qualidade pode torná-lo especial, e talvez as regras sejam um pouco diferentes das aplicadas aos demônios comuns. Se for esse o caso,
Esse raciocínio pode ser aplicado à queda, que é um demônio primordial que vem de um medo que está há muito tempo enraizado nas pessoas, desde os primórdios da humanidade. Então talvez não seja tão simples assim eliminar um medo que existe há milhares de anos. A minha voz está indo embora e está ficando parecida com ontem. Mas também não podemos descartar que a habilidade do Chainsaw Man pode realmente funcionar e que ele consiga derrotar um demônio primordial de forma relativamente fácil. Vale lembrar que quando o Chainsaw Man devora um demônio e o seu nome é apagado, a consequência disso é que as pessoas deixam de temer esse demônio porque não se lembram do seu nome. Então, em tese, as pessoas deixariam de ter medo de tudo o que engloba o demônio da queda. Não só o ato de cair por si só, mas também o medo de altura, porque as pessoas têm medo da queda, bem como medo dos problemas psicológicos que levam à queda emocional. Bom, uma parte minha gostaria de ver o circo pegando fogo, então eu não queria ver a queda sendo derrotada tão rápido. E aí seria interessante se, por exemplo, a Kiga aparecesse para ajudá-la. Um inscrito até comentou que pode existir uma ligação da fome com a queda, que é a chefe de cozinha. Meio que existe uma pertinência temática, sabe? Então o Fujimoto pode nos ter dado uma dica de uma possível aliança da Kiga com a queda. Eu sei que confrontar a queda não parece ser uma boa opção, mas eu confesso que eu queria ver a Asa enfrentando seus medos, evoluindo e se tornando mais forte, sabe? E se a queda já for derrotada, isso não vai acontecer por hora. Já uma outra parte minha pensa que o Denji criou uma oportunidade única de derrotar a queda, porque ela mal teve tempo de usar os seus poderes. Então, se essa oportunidade for perdida, talvez não exista uma segunda chance. A dúvida que permanece é: qual é o interesse da queda na Asa? No último review, eu trouxe algumas hipóteses. Uma delas é que a queda pode estar atrás do Chainsaw Man, no caso do Pochita, e poderia usar Asa e Yoro de isca para atrair o Chainsaw Man, já que o Denji e a Asa são próximos. Ah, mas como a queda sabe disso? A queda sabe que a Yoro possuiu a Asa. Se ela sabe disso, do que mais ela sabe, né? Mas nesse momento, eu tô acreditando mais em uma outra hipótese, que eu já comentei. É possível que essa possessão da Asa pela Yoro seja um fenômeno raro e, por algum motivo, isso pode ser importante. Como eu já disse, eu não acredito que a Asa seja uma híbrida, mas se ela for, ela é meio diferenciada, porque diferente do Denji, ela não sofre nenhuma transformação. Por outro lado, os demônios que ingerem a carne de demônios mais fortes acabam se fortalecendo. Então talvez a intenção é que a Yoro está dentro da Asa seja devorada para fortalecer algum demônio. Ah, mas a Yoro tá fraca agora. Vale lembrar que a Yoro pode voltar a ser bem poderosa se as pessoas voltarem a ter medo de guerra. E isso é algo que pode mudar de uma hora para outra. Então me parece que a intenção é que a Asa seja devorada por algum demônio, porque ao longo desse capítulo, a queda estava reunindo ingredientes para preparar o prato principal, sendo que a única coisa que faltava era a Asa cair, possivelmente no inferno. Enquanto a queda não for derrotada definitivamente, a Asa ainda pode ser afetada pelos poderes dela. Ao seu turno, a Asa precisa confiar na Yoro para fugir da queda, e uma das formas de fazer isso seria a Yoro revelar informações a seu respeito. E eu torço para que isso aconteça em breve, porque o Fujimoto não para de acumular mistérios e não fornece quase nenhuma resposta. Mas e aí, o que você achou desse capítulo? Por que será que a queda está tão interessada na Asa? Comenta aí. Bom, a minha voz está quase acabando de novo, mas pelo menos eu consegui chegar ao final do vídeo. E se você está aqui, verifica se você já curtiu o vídeo e não esqueça de deixar o like e de se inscrever caso ainda não seja inscrito. Eu vou ficando por aqui, até breve.